É muito interessante, Michael, um aspecto que eu entendo que se destaca aqui dentro da história da Medway, na história do Alexandre, é a capacidade de olhar um nicho de mercado que está aparentemente saturado e criar uma solução que se posicione de uma maneira marcante dentro desse mercado e conquiste seu espaço. Veja, quando eu prestei prova de residência para passar na neurocirurgia, existiam 2, 3 players no mercado, Michael, que tinham monopólio ou um oligopólio desse mercado de residência médica. Então, quando eu fiquei sabendo que o Alexandre queria fazer um projeto de residência médica, a grande dúvida era o seguinte: como que será possível achar uma brecha dentro desse mercado, né? E eles foram bastante astutos nesse sentido. O Alexandre foi muito inteligente, todo o pessoal da Medway foi muito inteligente, porque eles não tentaram competir diretamente com o core da formação de residência médica. Eles fizeram a estratégia de achar um aspecto da preparação que era ineficiente e focar nele. Então, eles começaram por consultorias, mentorias, como se fosse um produto que era acrescido à formação que era oferecida pelos concorrentes. Depois eles criaram um curso de formação presencial, onde eles conseguiram ali montar um curso que se destacava no mercado e achar uma linha de receita. Michael, eu vejo dois grandes méritos dentro dessa abordagem, ou seja, eles olharam esse mercado e eles, ao invés de gastar todos os recursos para tentar criar um programa de residência, ou de formação para residência, que desbancasse os concorrentes, eles se estruturaram inicialmente como um complemento. E eu vejo 2 grandes méritos nessa abordagem, que é primeiro a validação. Nós costumamos superestimar o quanto nós sabemos dos negócios e quanto nós entendemos o mercado. Então, começar buscando brechas, começar pequeno, entre aspas, nos permite ter um caminho maior de validação. O que significa validação? É você tentar algo, você arriscar e você submeter isso ao crivo do mercado. Então, eles tentaram a mentoria, tiveram resultado. Ok, isso está validado, ou seja, essa dor do mercado está validada. E aprenderam. Aprenderam com a mentoria, aprenderam com o curso presencial. E isso foi com mínima tomada de risco, mínimo custo de capital. Então, aqui tem uma lição muito grande para quem deseja inovar em nichos que estão supostamente saturados, que envolve entender qual necessidade dos vários tipos de necessidade que um cliente tem não estão sendo satisfeitas e como eu me posiciono de uma maneira diferenciada com o mínimo de risco possível, priorizando a validação. Existe um livro do Steve Blank, que é um dos gurus de startups do Vale do Silício, que é um livro fantástico chamado The Startup Owner Manual, onde ele diz o seguinte, Michael, que a prioridade de uma empresa que está sendo fundada agora não é crescimento nem lucro, é aprendizado. Então, excelente, Romulo. O foco no aprendizado, na validação, para achar esse gap com mínimo de risco, mínimo de investimento, especialmente considerando que era uma empresa pequena, só os sócios tocando, sem capital, foi realmente fundamental para que eles tivessem o êxito que eles têm hoje. Fantástico, Rômulo. Me faz lembrar também uma literatura que ela recomenda a nossa paixão pelo problema, antes da paixão pela solução. E é legal isso que nós vivenciamos com a Medway, no exemplo da Medway do Alexandre, que eles olharam para um mercado, como todo mercado tem suas saturações, e eles se dedicaram a identificar aquele problema que não estava solúvel, que era uma solução, ou que tinha uma solução ineficiente, e focaram na solução, após entender o problema, daquilo que era ineficiente. E isso faz a diferença. E também é interessante quando a gente associa isso ao aprendizado, porque se nós olhamos ou nós focamos mais no problema, exige mais de nós conhecimento e também mais percepção ou mais disposição em aprendizado para solucionar aquilo que ainda não está bem solucionado pelo mercado. E isso foi uma marca da Medway, né, para que ela pudesse mirar o negócio para o Oceano Azul.
Muito interessante, Romulo. Excelente, Michael. E isso me faz lembrar um artigo da Harvard Business Review que eu li recentemente, onde ele coloca que você tem 3 tipos principais de diferencial competitivo de uma empresa. Você tem a eficiência operacional, você tem a customização e você tem preço. Ora, a Medway claramente ela focou em achar um oceano azul. E o oceano azul, para quem não entende, é o seguinte: quando está todo mundo pescando no mesmo lugar, aquilo é uma espécie de oceano vermelho, ou seja, todo mundo tentando fazer a mesma coisa, competindo pelos mesmos clientes e com a mesma proposta de valor. Uma das estratégias para você entrar no nicho saturado é você achar um oceano azul, ou seja, qual é o aspecto que a competição está negligenciando. Invariavelmente, você tem 3 pontos. Preço. Você pode ter uma oferta que realmente seja, em termos de preço, melhor. Você pode ter eficiência operacional, ou seja, um negócio com entrega mais previsível, mais escalável, mais eficiente. Você pode ter customização. O que eles investiram claramente aqui foi na customização com a ferramenta que eles têm de IA chamada MedBrain, em que eles conseguem customizar a jornada do aluno para que, de fato, ele tenha uma formação totalmente personalizada. E a personalização ela é uma grande proposta de valor. E também é o futuro, porque as pessoas querem soluções cada vez mais, produtos altamente personalizados para as soluções específicas delas. Né? Então, eles conseguiram criar uma espécie de uma formação para cada CPF. Uma formação diferente para cada pessoa. Romulo, é muito bacana. Eu acho que vale a pena a gente debruçar um pouquinho nesse tema. Personalização. Né? Porque é algo que está faltando. Tudo é muito copiado, tudo é muito igual. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nessa personalização. Vamos puxar um tema que é importantíssimo. A gente ouve isso dos nossos empreendedores, executivos, nossos líderes. Vivenciamos isso nos nossos negócios. E é importante para a audiência pensar: qual o problema que eu resolvo? Qual o problema que minha empresa, o meu negócio, a minha proposta de valor resolve? Sabe que eu atendi ao longo da minha carreira, já disse aqui, mais de 150 empresas. Nos últimos anos, na consultoria, são projetos simultâneos de vários segmentos. Naturalmente, o da saúde é onde eu tenho maior ênfase. Né? E eu sempre pergunto para o empresário, para um executivo, para um decisor: qual problema a tua empresa resolve? Qual solução de fato você apresenta? O que você vende de fato? Para quem você vende? Essa é uma reflexão importante, porque, incrivelmente, essa é uma resposta sempre pensada para ser dada. É muito difícil alguém de bate-pronto me responder: eu soluciono isso, eu vendo isso. E nós podemos, na sequência, pensar: qual é a personalização do meu trabalho? Eu faço mais do mesmo, talvez um pouco melhor, com um pouco mais de tecnologia, com um pouquinho mais de inovação, talvez mais rápido, ou eu personalizo baseado à necessidade do meu cliente ou de quem vai consumir o meu produto. Né? Personalizar não é algo tão simples, mas é necessário. Se você pensar nas grandes disrupções, começando na era industrial, né, numa disrupção industrial, nós vamos lembrar do Henry Ford, por exemplo. Pô, imagine, o quanto ele não pensou na necessidade daquele público, no problema, e o quanto ele não precisou personalizar a solução. Mas teve um momento, lembrando essa história interessante, teve um momento que Henry Ford ele já estava crescendo, estava um pouco mais orgulhoso, né, mais convicto, né, com excesso de convicção, e ele disse o seguinte: no mundo, o que vende é carro preto. Então ele estabeleceu que toda a frota de veículos seria preta. Ele escolheu. Ele não ouviu o consumidor. E o que o mercado, como é que o mercado respondeu? Como é que o consumidor respondeu? Não comprando. A Mercedes já existia. E ela começa a crescer nesse momento. Por quê? Alguns queriam preto, mas outros queriam azul, amarelo. Pô, o que é personalizar uma solução? É ouvir o cliente. É estar atento à necessidade mais íntima e profunda de um cliente. E isso só é possível se você dá tempo de qualidade, tempo genuíno para oferecer uma solução, para ouvir realmente e transformar isso numa solução. Senão não é possível.